Meus irmãos, a palavra de Deus diz em Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1, quem achou diz amém. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava para Tarsis, para fugir do Senhor. Amém. Até aqui nós vamos ler, e baseado nessa tão conhecida história do profeta Jonas, eu gostaria de estar falando hoje para você esse tema: não fuja do seu chamado. Não fuja do seu chamado. Quando nós falamos em chamado, e ainda baseado na história de um profeta, você pode estar perguntando: Pastor Lediel, o que isso tem a ver com a gente? Uma história de quase 3.000 anos atrás, 2.700 anos atrás, chega até nós, onde muitos questionam, né? Aqueles críticos ficam aí levantando questões: como pode um homem ser engolido por um peixe? Isso não faz sentido. Enfim, na limitação da razão humana, muitas coisas não fazem sentido, mas são muitas evidências que mostram de fato que essa é uma história real. Nós entendemos sim como fato histórico. O próprio Jesus faz uso dessa história e traz uma aplicação a respeito da sua morte e da sua ressurreição. E nós precisamos também entender o contexto de Jonas, esse chamado de Jonas aplicado para a nossa vida. Porque assim como Deus chamou Jonas para proclamar as verdades e confrontar na cidade de Nínive, você sabe que Deus também tem um chamado para cada um de nós, que precisamos todos os dias exercer. Isso fala de algo que as pessoas nos nossos dias estão tão confusas a respeito de: por que eu nasci? Qual o propósito da minha vida? O que Deus tem comigo? São perguntas que parece que cada vez mais aflora no coração das pessoas, e as pessoas ficam tão distraídas com futilidades, se esquece desse chamado, se esquece desse propósito, se esquece de olhar a vida com uma ótica de eternidade, aquilo que Deus já colocou no nosso coração. A vida terrena é passageira, aquilo que fazemos aqui determinará a nossa eternidade. Portanto, nós caminhamos aqui, mas precisamos ter essa noção e também entender a nossa missão e o nosso chamado. Quando olhamos para o contexto, o pano de fundo dessa história, você vai ver que Jonas não é um profeta que aparece do nada, cai de paraquedas e Deus lhe dá um chamado assim muito estranho: olha, vai lá pregar para Nínive. Não. Quando a gente vê a história de Israel, você vai ver lá no livro de 2 Reis, capítulo 14, que Jonas ele era um profeta que vivia um período de reconhecimento. Não era favorável o contexto onde ele estava. Ele profetizou no tempo do rei Jeroboão II, que foi um péssimo rei. Se você pegar lá esse capítulo 14, 2 Reis, a partir do verso 23, você vai perceber que ele fez tudo errado. Desagradou a Deus, levantou postes ídolos, enfim, fez o caos. Mas também ele conquistou um território que o profeta Jonas havia dito que voltaria para Israel. Então, Jonas em Israel estava sendo reconhecido, um grande profeta. Ele fala em nome do Senhor e a palavra se cumpre, ou seja, é um profeta de Deus. Isso tudo por volta de 790 a.C. Jonas significa pomba. O nome do seu pai é Amitai, que significa leal. Interessante,
dos profetas de Deus, ele recebe um chamado diferenciado de ir para uma outra nação e profetizar contra ela. Se você pegar os profetas, você vai ver que eles estão em Israel, ou estão em Judá, profetizando contra as nações. Mas Jonas não. Ele é chamado a sair do seu lugar e vai lá para Nínive e lá você pregue. Só que é complicado, porque pregar para ninivita é pregar para o inimigo. Os ninivitas eram um povo extremamente rebelde, violento. Eles eram assírios, né, porque Nínive é a capital da Síria, e nós temos aí, não apenas biblicamente falando, mas quando você dá uma pesquisada na história geral, você vai ver que eles eram extremamente violentos aonde eles chegavam. Não perdoavam crianças, não perdoavam mulheres, não perdoavam as grávidas, e quando eles ainda matavam o seu adversário, os ninivitas faziam questão de cortar parte do corpo, de expor aquilo tudo, ou seja, faziam barbaridades de uma maneira assustadora. Sem falar que era uma nação em ascensão, uma grande proteção. Os muros de Nínive eram famosos, mais de 12 quilômetros de extensão, mais de 30 metros de altura, sim, um negócio assustador. E de repente Deus chega para Jonas, e não sei se você observou, o verso 1 e verso 2, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Deus chega para Jonas, o profeta de Israel, e dá uma ordem. E a ordem é: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Interessante. Jonas, como nós sabemos da história, ele não obedece, mas ele foge. É uma ordem, mas ele foge. Lá na frente, no capítulo 4, ele vai dizer por que ele foge. Você observou que Deus manda ele não passar a mão nos ninivitas. Jonas, você vai para Nínive e você vai pregar contra os ninivitas, contra as maldades dele, contra as práticas perversas. Mas ele não vai. Poxa, ele poderia ter dito: Senhor, pode deixar comigo. Se é para pregar contra, eu vou lá e vou acabar com eles. Mas vou sentar a vara, vou falar mesmo dos teus juízos. Só que Jonas, ele conhece a Deus. E lá na frente, no capítulo 4, ele vai dizer assim: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarse. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e promete castigar, mas se arrepende. Ele conhecia as misericórdias do Senhor, por isso ele fugiu e não cumpriu inicialmente o chamado de Deus. Escute aqui, nós como igreja, nós temos o chamado. O chamado é bem claro: ide e pregai. Ide e pregai. Hoje é culto missionário, e você precisa ouvir essa palavra, porque é um chamado para você. Não é um chamado para missionários que estão nas outras nações, não é um chamado para pastor, para presbítero, para evangelista, para líder de círculo de oração, para professor de culto infantil. É um chamado de Deus para a igreja. Se você é crente, você faz parte da igreja. E esse chamado de Deus é uma ordem: ide e pregai. Mas para que a gente cumpra o chamado de Deus, algumas coisas nós precisamos entender. E a primeira é essa aqui: Deus, ele ama gente que a gente não ama. Deus ama pessoas que eu e você não amamos. Já parou para pensar que Deus ama aquela vizinha fofoqueira? Aquele cunhado folgado? Deus ama o vizinho que de madrugada bota funk para você escutar? Deus ama aquele que trapaceou você. Como assim? Sim, Deus ama ele. Deus não ama a prática dele, mas Deus ama ele. Deus ama aquele que é adúltero, aquele que é promíscuo, aquele que está viciado em alguma droga, alguma porcaria. Deus ama as pessoas que nós não toleramos, que nós não gostamos. Deus ama. E é por isso que nós precisamos estar em sintonia com o coração de Deus para entender que a proclamação das boas novas é uma ordem e não uma opção. Pastor Ediel, é uma opção sim. Jonas fugiu, ele escolheu não obedecer. É verdade, mas não foi uma escolha muito sábia, como a gente vai ver aqui.
Deus dá a liberdade para você escolher, mas pode ter certeza, quando nós desobedecemos a ordem do Senhor, alguma cacaca vai acontecer. Vai dar problema. Você pode falar para quem está do seu lado, é melhor você obedecer. Faça o que Deus manda. Mesmo não concordando, mesmo não entendendo. O verso 3 diz, Jonas não vai. Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Esse Tarsis aqui, alguns acham que é na Espanha, outros acham que fala mais perto de Tarso, ali na Ásia Menor, enfim, ele fugiu, mas fugiu para o outro lado. Né? É a mesma coisa que Deus falar para mim, pastor Lediel, vai para Chapecó e eu correr para o porto de Itajaí e pegar um navio. Não faz sentido nenhum. Era mais ou menos isso que aconteceu. Ele não precisava ter pegado navio nenhum, barco nenhum, ele deveria ter ido para a Síria, para Nínive, mas ele desce para Jope e entra dentro de um barco. E o texto diz assim, desceu a Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. A gente sabe que nessa fuga de Jonas, o caos chegou. Porque veio uma tempestade e problemas começaram a acontecer. E aqui, escute bem, você que é crente, como eu estou falando para a igreja, nós precisamos entender uma segunda verdade. Se a primeira é que Deus ama a gente que a gente não ama, a segunda é, nem sempre o barco certo para outras pessoas será o barco certo para a gente. Aquele era o barco certo para os comerciantes. Aquele era o barco certo para quem estava fazendo negócio no mar Mediterrâneo. Aquele era o barco certo. Para Jonas, não. O antigo pregador ele já dizia assim, presta atenção, Satanás sempre tem um barco preparado para quem deseja fugir de Deus. Satanás sempre tem um barco preparado para quem deseja fugir de Deus. Você sabe o que Deus espera da sua vida, você sabe o que lateja no seu coração, você sabe que Deus te chamou para impactar pessoas, independente do que você faz, precisa impactar pessoas, mas de repente você está trilhando outros caminhos. Todo dia eu encontro pessoas que entraram no barco que não é o barco certo para as suas vidas. Todos os dias é oferecido bilhete para cada cristão entrar num barco que não é o que Deus tem para a sua vida. Todos os dias, a proposta para você alimentar essa ganância, focar apenas em você. Esquece dos outros. Me perdoa a expressão, muitos dizem, os outros que se danem, eu preciso me dar bem. É aquela visão totalmente egoísta, cega, nada de cristianismo, mas tem crente que bate no peito e diz, isso eu vou fazer, pensa só em si, e vira um ganancioso. Outros caem no vício, preso no vício. Qual propósito tem um vício a não ser te escravizar e impedir que você cumpra o chamado de Deus e o teu propósito? Pois é, mas vem um convite, né, de pessoas que já estão perdidas para que você também se atole nos vícios, mas é só um baseadinho, não tem maldade nenhuma, é só um golezinho, mas é só assistir um pouquinho disso e muitos crentes não estão cumprindo o seu propósito porque estão presos no vício. A gente pode falar do barco da imoralidade, do barco da língua maledicência, a língua maldosa, mentiras, calúnia, enfim, barco não vai faltar para quem deseja fugir de Deus. Só que, quando você entra num barco errado, você pode ter certeza, vai vir tempestade. Vai vir tempestade. Deixa eu perguntar para você. Você já começou a olhar a sua vida? O barco aonde você está te levando aonde Deus mandou? Ou está te levando para um outro lado? Para totalmente o lado oposto. Estar no barco errado sempre vai trazer prejuízo para você e para as outras pessoas. Se você ler esse texto, você já vai ver no verso 5. Quando veio a tempestade, todos os marinheiros ficaram com medo. Marinheiros, gente experiente, mas ficaram com medo
clamavam aos seus deuses e começaram a tirar as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Coitado desses marinheiros. Eles não tinham discernimento de qual era o problema, não estavam preparados para uma tempestade daquela proporção e começaram a jogar fora coisas importantes, porque sempre é assim. Quando não se tem discernimento nas tempestades da vida, você vai colocar fora coisas importantes. E os marinheiros começaram a botar. Não sabia que o problema era Jonas. E aqui eu abro um parênteses, né, para dar um cascudo no comandante desse navio. Como que ele permite que alguém entre no seu barco sem nem saber quem é? Você vai ver que depois ele vai perguntar, quem é você, de onde você veio, por que você está aqui, está indo para que lugar? Porque ele permitiu que alguém estivesse ali no seu barco, que essa pessoa agora estava trazendo um monte de problema, e o coitado nem sabia por quê. Vigia. Quem você bota no barco da sua vida? Que aliança você vai fazer? Porque alianças erradas e botar gente errada dentro do seu barco vai trazer problema. Então, que nós possamos aprender essa segunda lição. Nem sempre o barco certo para as outras pessoas será o barco certo para você. Cuidado com a comparação. Cuidado com você estar ali só observando as outras pessoas. Ouça o que Deus diz a teu respeito. Ouça o que Deus diz para onde você deve ir e o que você deve fazer. Nós temos acesso a Deus, o véu se rasgou, nós através da oração e meditação da palavra, nós temos um rumo, nós temos um objetivo, nós temos uma missão. Cuidado para que num mundo tão barulhento você não esteja ouvindo outras vozes e desprezando a voz daquele que pode trazer uma plenitude ao seu coração ao você estar cumprindo aquilo para o qual você nasceu para cumprir. Você me entende? Amém? O verso seguinte, o verso 4, vai dizer: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava se arrebentar. Eu vou repetir, se você perdeu o começo desse verso 4. O Senhor fez soprar um forte vento. Vou repetir. O Senhor fez soprar um forte vento. Você já viu o diálogo de crente que está passando por problema? Ô, meu irmão, como é que você está? Como é que você está, minha irmã? Olha, está difícil, viu? O inimigo está furioso. Sempre é assim. Olha, o diabo é astuto, hein? Olha, os demônios estão... A lição que a história de Jonas nos mostra é que nem todas as tempestades são demônios. Tem tempestades que são geradas pelo Senhor. Existem tempestades nas nossas vidas que são geradas pelo Senhor. Como assim, pastor Lediel? Eu pensei que era o diabo. O diabo, sim. O que ele puder fazer para destruir a sua vida, ele vai fazer. Mas nem sempre é tempestade. Porque tempestade geralmente te prostra e te faz olhar para cima. Então, geralmente, a maneira do diabo agir é mais sutil. É mais sutil. O diabo age mais na mansidão, na calmaria, no conformismo, na distração, confundindo o seu propósito, do que muitas vezes gerando tempestade. Mas às vezes ele faz sim, vir uma tempestade, para desanimar, para gerar uma depressão. Mas nós precisamos entender que Deus causa tempestades também na nossa vida. Por quê? Para que nós venhamos despertar. Para que nós venhamos alinhar o propósito da nossa vida com os propósitos de Deus. Quando Deus permite uma tempestade chegar até nós, ou Ele causa uma tempestade na nossa vida, você pode ter certeza, Deus está de olho na eternidade. Você não está entendendo. Pô, mas uma tempestade, pastor Lediel, puxa vida. A tempestade machuca, mas Deus está olhando
toda a tua trajetória. Aquele momento vai doer, mas aquilo pode fazer com que o teu coração se converta, pode fazer com que você volte a orar de verdade, pode fazer com que você alinhe os seus propósitos com os propósitos de Deus. A tempestade, ela é pedagógica. E nós precisamos estar atento, perguntando: Deus, foi o Senhor mesmo que mandou essa tempestade? Então eu vou corresponder. Então eu vou reagir da maneira certa. E a gente vê Jonas, ele entendendo isso, e ele reage, se arrependendo e reconhecendo que ele era a causa de tudo aquilo. Meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que já há séculos essa pergunta é feita. O que é melhor, cair na ira do diabo ou na ira de Deus? É melhor cair na ira do diabo ou na ira de Deus? Será? É muito melhor, na minha opinião, cair na ira do diabo. Sabe por quê? Se eu cair na ira do diabo, eu clamo a Deus e Deus me livra. Agora, se eu cair na ira de Deus, quem pode me livrar das mãos do Deus irado? Só Ele mesmo, quando o meu coração se arrepende e se converte a Ele. Complicado cair na mão de um Deus irado. Complicado cair na mão de um Deus irado. Pastor, mas Deus é misericordioso. Sim, verdade. Mas cuidado. Cuidado. Porque num momento de besteira, você pode ser que não tenha mais tempo de se arrepender e desfrutar dessa misericórdia. Então nós precisamos todos os dias alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Jonas causou um grande problema. E agora, os marinheiros todos com medo, estavam ali cada um clamando ao seu Deus. E Jonas se posiciona dizendo: eu sou o problema, eu sou a causa. E como que aconteceu isso, pastor? Porque o texto vai dizer que Jonas entra no barco, ele desce até Jope, desce para o barco e desce para o porão. Ele só desceu. E lá no porão, ele estava dormindo, até ser acordado pelo capitão. Mas isso aqui também é interessante, porque traz uma lição para a gente. E nós precisamos entender essa verdade, que dormir o sono da indiferença não vai evitar as tragédias. Vou repetir para você não esquecer. Dormir o sono da indiferença não vai evitar as tragédias. Ou seja, não, eu vou cuidar de mim, não estou muito preocupado em falar de Jesus, não estou preocupado se na minha casa está uma bagunça, não estou preocupado se tem um monte de gente indo para o inferno, não estou preocupado se meu vizinho está se divorciando, o outro está viciado nas drogas, o meu primo está se prostituindo, o meu tio está se divorciando, não estou preocupado. Eu estou bem, segue a minha vida. Vive um sono social, muitas vezes um sono espiritual, e vai vivendo. Só que sono não evita as tragédias vão vir. As tragédias vão vir. A tempestade está ali. Deus está chacoalhando, Deus está movendo, Deus está agindo para te despertar. Não permita que esse sono continue. O capitão desesperado, verso 6 diz: como que você pode estar aí dormindo? Levante, clame ao seu Deus, talvez Ele tenha piedade de nós, não morramos. Interessante, como que o sono, ele é uma fuga para não enxergar a realidade. Tanto que muitas pessoas que entram em depressão, principalmente aquelas que estão cercadas de problemas, a grande maioria, nem todos, mas a grande maioria dos casos depressivos, dorme, e dorme, e dorme, e dorme. E não quer acordar, porque acordar machuca, acordar a realidade está lá. É preferível dormir. Só que enquanto ela dorme, os problemas não desaparecem. Enquanto você dorme espiritualmente, os demônios não estão fugindo. Enquanto você dorme para a sua família, os corações não estão sendo supridos de amor. Enquanto você dorme para com os seus filhos, as amizades malignas, elas não estão se afastando. Pelo contrário, você dormiu, tudo piora.
Porque você deveria ter um posicionamento de estar ali buscando soluções. Mas não, você preferiu dormir. De vez em quando Deus envia um comandante. Acorda! Psh, psh, psh. Ô 01, levanta! De vez em quando é preciso um chacoalhão. E daí Deus diz, pastor Lediel, prega essa palavra no domingo. E a gente está aqui, como comandante, dizendo, desperta. Acorda. Levanta. Não se conforma com essa vida medíocre na sua espiritualidade. Não se conforma com a sua família se perdendo. Não se conforma em você ver as contas bancárias crescendo, mas o amor na família diminuindo. Não. Não se conforma em passar já tempo sem sentir a presença de Deus. Não se conforma que a tua agenda hoje é só trabalho, 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 e você não consegue mais pegar a Bíblia e meditar nesse livro. Não se conforma. Acorda, meu filho. Acorda, minha filha. Pode descontrair um pouco. Dá uma chacoalhada em quem está do seu lado e diz para ele, acorda. Pastor Lediel, eu acordei, o que eu preciso fazer? É aquilo que eu falei, Jonas. Jonas fugiu. Jonas dormiu. Jonas cometeu um monte de problema, um monte de confusão. Mas aí quando ele acorda, ele vê o caos instalado. Eu sei o que está acontecendo. Já entendi. Sou eu. E o comandante desesperado, cara, quem é você? O que está fazendo? Sou eu o problema. Interessante. Porque foi lançada a sorte, né? E caiu sobre quem, Jonas? É isso aí mesmo. A solução é uma só. Me joga na água. E tudo vai solucionar. Você imagina, aqueles homens eram marinheiros. Até agora já usaram todas as técnicas possíveis para fazer alguma coisa acontecer, para sair daquela tempestade e não solucionaram. De repente, um louco que eles não conheciam, estranho, um cara muito estranho, na tempestade, dormindo, agora vai dizer que ele é o problema e pede para ser jogado, é morte. O texto vai dizer assim, que aqueles homens ficaram tão apavorados, que eles não quiseram jogar Jonas. Eles vão continuar remando, mas eu imagino assim a cena, esses homens já estavam no limite, eles não conseguiam mais fazer nada, eles perceberam que todos iam morrer, e eles olham para Jonas, e eles olham para o céu, imagina, e eles começam a orar. Deus desse cara aqui, não impute a nós a morte dele. Nós não temos nada a ver com isso. E pegaram Jonas e jogaram na água. Interessante que na mesma hora acalmou. Aqueles homens ficaram tão admirados que o texto vai dizer que eles começaram a adorar ao Deus de Jonas. Eles não o conheciam, mas começaram a adorar e prestar culto ao Deus de Jonas. Aqui a história começa a mudar. Jonas, ele vai sim cumprir o propósito dele. Agora, esse homem, chamado Jonas, que era teimoso, desobediente, que foi dormir, ele teve, pelo menos, a hombridade de dizer, eu sou o culpado, me joga. Eu sou a causa do problema. Vamos buscar a solução. Se você pega a Bíblia de ponta a ponta, o que você vai ver? O ser humano caído, o ser humano na sua natureza caída sempre procura terceirizar a culpa para os outros e nunca assume para ele. A culpa é do fulano, a culpa é da ciclana. É lá, né? Ô mulher, por que tu comeu? Foi a cobra que me enganou. E assim. Sempre a culpa é do outro. Mas Jonas diz, a culpa é minha. Ali começa uma mudança. Quando um pai olha para a sua casa e vê que não está funcionando e diz, eu sou o culpado, mas eu também sei qual é o caminho da solução. Pode ter certeza, ali vai começar a mudança. E, infelizmente, às vezes a gente está lá no aconselhamento pastoral, está lá o homem e a mulher, o casal brigando, falando em divórcio. E quando ele só consegue enxergar
o problema dos outros e nunca assumir o seu problema, aquele casamento está fadado ao fracasso. Agora, quando alguém diz, pastor, eu tenho falhado com o marido, eu tenho falhado com a minha esposa, pronto, ali eu sei que nós já temos uma solução e vai melhorar e vai ser restaurado. Jonas, ele assumiu e foi jogado. Quando ele estava lá no fundo, você sabe a história, as crianças desenham, né, a cena, ali na pontinha, né, tem um peixe subindo, e é mais ou menos isso. Um peixe vem e engole Jonas. Deus misericordioso com Jonas. Todo mundo sabia, caiu no mar, no meio da tempestade, aquela é morte, mas Deus estava poupando o seu profeta. O profeta que estava entendendo que desobediência, só leva para baixo. Como eu falei, né? Desceu para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão, desceu para o mar e agora desceu para o fundo da barriga de um peixe. É assim. É assim. Desobediência só te leva para baixo. Só. Não, mas vamos fazer um passeio no Mediterrâneo. Espera. Você pensa, mas a tempestade está vindo. Deus é um Deus que tem o melhor para os seus filhos. Deus é um Deus que tem o melhor para cada um de nós. Quando há a obediência, ali há um caminho de excelência. Ali a experiência com Deus. Ali a colheita farta. Mas quando nós escolhemos o caminho da desobediência, pode ter certeza, cada desobediência traz as suas consequências. E quando a gente fala desse assunto, a gente vê o contraste, né? Jonas desobedece. Quem que é Jonas? O profeta de Deus. Aquele que todo mundo respeita em Israel. Ele desobedece. Mas o peixe obedece. Lá na frente a gente vai ver que a planta que Deus manda nascer obedece. O verme que fere a planta obedece. O vento que Deus manda obedece. Todos obedecem. Mas o profeta não. E agora ele está lá, no fundo do mar, cheio de algas, uma caatinga inimaginável. E lá ele começa a fazer então as suas orações. Interessante que as orações de Jonas são: Senhor, eu entendi o teu propósito. Eu entendi que eu preciso pregar. E eu vou. 3 dias depois, Deus dá ordem novamente ao peixe, vomita ele. Aquele homem fedendo agora tem que caminhar centenas de quilômetros até chegar em Nínive. E daí o texto vai dizer assim, lá no capítulo 3, a partir do verso 1, parece até uma repetição do primeiro versículo do capítulo 1. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu darei. E o texto diz assim: Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessária 3 dias para percorrê-la. Mas Jonas entrou na cidade, percorreu ela durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram pano de saco. Deus precisou falar 2 vezes com Jonas a mesma ordem. E com a gente. Na segunda, capítulo 3 deixa bem claro, ele decidiu obedecer, porque a experiência anterior de desobediência foi amarga. E você? Você tem obedecido? Quando Deus deu ordem para você perdoar, já passou da segunda. Talvez já passou da 10ª vez que você ouve essa ordem. Mas você faz questão de manter essa mágoa como algo de estimação no teu coração. A amargura está te destruindo. Você não se tocou ainda.
que Deus está dando a ordem? Perdoa. A ordem do Senhor já foi dada. Haja com generosidade. Melhor é dar que receber. Aquele que ajuda o seu próximo vai prosperar. Mas você não, você é teimoso. Só eu. O Senhor já falou para você: compartilha do meu amor lá na tua empresa. Fala do meu amor. E fala também das escolhas pecaminosas aonde vão levar. Tem alguns que nem sabem que você é crente lá. Olha só. Será que nós de fato estamos cumprindo o propósito, a missão? Qual é a tua missão? Qual é o teu propósito como cristão? Sério mesmo, que você só está buscando os diplomas e o reconhecimento profissional? Eu quero ser o melhor de Blumenau nessa área. Que bom seja, mas que isso esteja atrelado ao propósito maior, glorificar o nome do Senhor e promover o reino de Deus. Você pode ser um professor, o melhor professor. Se não estiver glorificando a Deus, você não entendeu o seu chamado. Você pode ser um excelente faxineiro. Se não está glorificando o nome de Deus, você não entendeu o seu chamado. Você pode ser o melhor Uber de Blumenau. Você não entendeu o propósito de Deus, que isso é para a glória do nome do Senhor, é para tocar e impactar a vida, você não entendeu o teu chamado. É por isso que essa desconexão com aquilo que Deus ama gera uma confusão de propósito na nossa alma. Converse com as pessoas e você vai ver que as pessoas estão confusas nos seus propósitos de vida. Alguns lá no finalzinho, opa, o que eu fiz com a minha vida? Além de diploma e dinheiro, nada. Você já viu as modinhas agora de rede social, né? YouTube, Instagram, Facebook. Quando tem alguém com um carrão, né? Uma Lamborghini, uma Ferrari. Daí a modinha agora é os jovens: o que você faz da vida? O cara fala o que ele faz. Todo mundo diz: é isso que eu quero. Sabe o que a palavra de Deus nos diz? Louco. Vão pedir a sua alma. E a Ferrari? Para que serviu? Ô louco! 15 casas na praia? Serviu para quê? Só para os filhos aí ficar brigando agora, depois que você foi? Louco. Uma sociedade louca, porque está fugindo dos propósitos de Deus. Pastor, como que eu sei? É isso aqui. Deus manda Jonas para a gente, para a pessoa. A mensagem é dura, mas vai lá. Vai lá, Jonas. E Jonas vai. Um dia inteiro. O texto diz assim: para percorrer a cidade, precisava de 2 dias. Mas Jonas estava agoniado. Foi andando, acho que correndo, bem rápido, gritando: 40 dias vocês têm, Deus vai fulminar vocês. Vocês estão no caminho errado, estão praticando coisa errada. Jonas sabia que aquele era um povo maligno, mas a graça e a misericórdia do Senhor fez o que Jonas não podia fazer. O quê? Tocou o coração. E daí, aquele povo desprezível, aquele povo violento, aquele povo maligno, sabe o que começou a fazer? Esse profeta tem razão. O profeta ligeirinho que passou correndo aqui, ele tem razão. A gente está errado. E as nossas escolhas, os nossos caminhos só vai gerar morte e destruição para a gente. Vamos mudar, vamos. Quando chega a notícia ao governador, ele diz assim: epa, então um decreto. Todo mundo não vai comer, vamos fazer jejum, coloca aí um pano de saco, símbolo de arrependimento, joga cinza aí na cabeça. Nós estamos de luto pelos nossos pecados. Nós estamos arrependidos. A sexta lição que você precisa entender dessa história:
Você é a pessoa certa para um povo que vive errado. Você é a pessoa certa para um povo que vive errado. A igreja precisa se posicionar. É impossível você ver tudo o que está acontecendo nesse mundo. Pandemia, guerras, o mal se instalando. A questão política, extremos. Uma sociedade que está debaixo de uma maldição inimaginável. Eu não tenho medo de afirmar hoje que os ninivitas estavam debaixo de menos maldição que nós. Como assim, pastor Lediel? Com certeza. É só fazer o levantamento aí de tanto criança sendo assassinada no útero, o aborto. Só fazer um levantamento disso. Você vai ter uma noção do mal que está instalado na nossa sociedade. E a igreja, os crentes, muitos fugindo do chamado, assim como Jonas. Ainda bem que o Deus misericordioso com os ninivitas tinha misericórdia também com Jonas. Deus vai dizer que Jonas prega e sai da cidade. Fica olhando, talvez Deus fulminar. Não sei o que ele fica esperando. De repente o sol está castigando, Deus permite que uma plantinha, Deus faz uma plantinha crescer. Faz uma sombra, isso é bom. No dia seguinte, um vermezinho que Deus manda, vai lá e fere aquela planta. A planta murcha. Deus manda um vento. Agora o sol está bem posto, não tem nuvem nenhuma. E de repente o sol escaldante está torrando a cabeça de Jonas. E ele fica bravo. Ele pede para morrer. O que foi, Jonas? A planta morreu. Jonas? Espera aí, deixa eu entender. Você está com dó de uma planta, sendo que na sua frente tem uma cidade com, olha o que o Senhor vai dizer, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda. Você não deveria ter misericórdia dessa cidade? Interessante que esse é o fim da história. A gente não sabe se Jonas entendeu o recado ou não. Eu acredito que entendeu, mas é isso. É isso. É isso. Nada contra os pets, eu tenho o meu. Mas hoje, a sociedade protesta mais por um cachorro ou uma rãzinha do que por um ser humano. É mais barulho de alguns movimentos por causa de um cão do que por causa de um monte de bebê assassinado no útero. E a pergunta de Deus é: aonde estão os profetas? Aonde estão os meus profetas? Aonde está a minha igreja? Cuida bem dos pets, cuida bem das plantas. Mas imagem e semelhança do Senhor são pessoas. E se a tua vida, a minha vida, não está sendo investida para impactar pessoas, se a minha energia, os meus recursos, aquilo que eu faço, não é em prol de vida, que é a única coisa que tem propósito eterno, nós estamos perdendo tempo. Então, meus irmãos, que nessa reflexão nós venhamos entender o chamado de Deus para as nossas vidas. Para Jonas, Jope foi a cidade da fuga. Mas séculos depois, lá na mesma Jope, tinha um apóstolo. Interessante que Deus dá uma visão para ele. Desce um lençol cheio de animal que para a cultura dele era impuro.
Ele estava com uma fome danada. Não tinha comprado o ingresso da feijoada da banda. E a voz de Deus diz: Pedro, mata e come. Não, Senhor. Eu sempre segui as regras. Pedro, mata e come. Senhor, isso é impuro. Pedro, não chame impuro aquilo que eu purifiquei. O lençol é recolhido. Ele não matou e comeu. Mas um pouco depois, alguém está batendo lá na porta. O Pedro está aí? Tá. Chama ele. Pedro, sou escravo, servo de Cornélio, um centurião romano. E ele disse que era para te chamar. Daí o Pedro estava em sintonia com o céu. Já entendi. Deus me deu visão, Deus falou de animal, mas porque ele está preocupado com gente. Eu já entendi. Não é judeu. Cornélio é romano. Deus está dizendo que vai purificar eles. Estou dentro. Eu vou mergulhar nesse propósito. E ele vai lá. Prega, se convertem, são batizados, o Espírito Santo desce. E a partir dali, em Cesareia, nós vamos ter uma grande expansão do Evangelho. Alguém entendeu? Não é visão, não é animal, não é coisas. É gente. E eu vou fazer a diferença.